Oi, eu de novo. Vamos para mais uma historinha. A nossa historinha de hoje vai ser da coleção Caráter e Cidadania. Ó, que ele fala aqui a história com medo, tá? É o tema de 3 histórias que nós temos nesse livro aqui. Ele fala sobre a questão assim de assombração, que são filmes que a gente assiste e termina guardando ali para a gente algumas cenas que ficam marcadas realmente na nossa mente, e quando a gente vai dormir, a gente termina pensando naquela cena, que às vezes a gente não consegue nem dormir, fica com medo de tudo que está ao nosso redor, né? Se a gente escuta um barulho de uma porta, a gente acha que está acontecendo o que viu no filme, né? Vai acontecer com a gente. Então ele fala um pouquinho disso, tá? Ele fala também o medo dos bichos, né? Que a gente às vezes tem quer ter um animal, mas a gente fica com medo desse animal nos atacar, tá? Isso termina atrapalhando o nosso desejo de ter um bicho de estimação, tá? O outro também, ele fala que é justamente a história, o medo dos valentões, no caso, é um fato que aconteceu na escola, tá? Que isso também, nós que trabalhamos, que estudamos também, né, em escola, a gente acompanha, a gente vê muito isso, tá? E essa história que eu vou contar para vocês agora é justamente sobre isso, o medo dos valentões, tá? E no final ela tem uma moral bem legal, bem interessante, ok? Então, assim, se vocês puderem depois na internet, vocês peguem esse livrinho e dá uma olhada, tá certo? Nesses outros, que é bem interessante, tá? Como a gente vai poder lidar com essa situação do medo, tá? Baseado nesses 3 temas: a imaginação, no caso que é filmes que a gente assiste, tá? O outro também são os bichinhos, e o outro aqui, o último que eu vou ler agora para vocês, é a questão do medo dos valentões, tá? Que são justamente aquelas gangues que existem em escola, que a gente chama de gangues, que é quando se tem mais de 3 pessoas no grupo, né? Que antigamente as pessoas usavam muito esse termo. É uma gangue que só faz maldades, né? Porque geralmente é isso que acontece. Essas gangues, elas só agem realmente para maltratar os outros, denegrir a imagem dos outros, prejudicar outras pessoas, tá bom? Então, principalmente em escola é o que acontece isso. E também nas ruas, né, nos bairros, sempre tem aquelas gangues realmente da maldade, tá bom? Então, vamos lá. A história, ela conta de uma aluna com o nome de Lavínia, tá? Que tem no texto, que ela, em determinado momento, ela se sentiu com medo de uma atitude de uma colega, né, de escola, que terminou no final tendo uma mensagem bem diferente, tá? Então vamos lá para nossa história. Lavínia era uma aluna da turma do 7º ano. Ela ia para a escola de ônibus, por isso tinha de andar até o ponto para pegá-lo. Um dia ela estava atrasada para a aula, então teve que correr para pegar o ônibus. Sua mãe lhe havia dado dinheiro para o almoço na cantina da escola. De repente, alguém puxou sua mochila por trás e falou: "Que pressa é essa?" Lavínia não respondeu. Ela estava com muito medo. Era Nanda, uma valentona. Lavínia sabia que Nanda e sua gangue estavam sempre importunando outras garotas. Ela estava incomodando outras garotas, tá? Nanda pegou o dinheiro da mão de Lavínia e ela não pôde fazer nada. O dinheiro que a mamãe dela deu para ela almoçar, essa Nanda aqui, ó, essa daqui é a Nanda e aqui é a Lavínia. E aqui são as suas amigas, a de Nanda, que todas as vezes elas incomodavam as meninas, elas pegavam lanche, pegavam dinheiro, ela maltratava as meninas, tá? Ela fazia de tudo para prejudicar as outras pessoas. Ela sentia prazer nisso. Então ela tornava as meninas, deixava as meninas com muito medo, tá? Pelas suas atitudes. E ela achava isso bom, que na verdade isso não é bom para ninguém, tá fazendo mal aos outros, não é isso? Então vamos lá. Então ela pegou o dinheiro do almoço de Lavínia.
O ônibus escolar chegou ao ponto e Lavínia foi para a escola. Lavínia não pegou o ônibus, ela ficou com medo e ela voltou para a escola, né? Ela permaneceu muito triste e assustada na sala de aula. Então ela pensou, nesse momento, ela ficou lá muito recuada no cantinho dela, mas com muito medo e pensando o que ela poderia fazer para parar com aquilo ali. Nanda pegou seu chocolate no mês passado, olha só, ela pensando, né? Poxa, o mês passado ela pegou meu chocolate, agora ela pegou meu dinheiro, né? O que eu posso fazer para parar com isso? Eu fiquei com medo e não falei nada para ninguém, mas agora eu vou contar para a minha professora. Olha no que ela pensou, né? Ela ficou com medo, não contou para ninguém, ficou parada, ficou na dela, e agora ela já não aguentava mais aquilo ali, porque ela estava se prejudicando. Então ela resolveu contar para alguém que ela pudesse confiar e que iria resolver isso para ela. E foi o que ela fez. Ela procurou a professora dela, porque isso foi um fato que aconteceu na escola, né? Então ela procurou a professora. Então, determinada, a Lavínia resolveu que iria reclamar de Nanda para a professora. Ó, Nanda aqui na escola, né? Ela voltou, ela perdeu o ônibus dela. Então ela voltou e ficou lá com medo. Então ela pensou e resolveu contar à professora. Perdida em seus pensamentos, ela estava lá toda distraída, pensando no que aconteceu, né? E de repente a professora percebeu. E a professora chamou ela várias vezes, Lavínia, Lavínia, e ela não respondeu. Então a professora percebeu e disse assim: há algo errado, minha querida? E Lavínia respondeu: sim, senhora. Respondeu Lavínia com confiança. Uma de suas amigas se juntou a ela e as duas contaram para a professora sobre Nanda e sua gangue. Olha só, de repente apareceu uma outra amiga e contou também o que tinha acontecido não só com ela, com Lavínia, mas com a outra amiga também. Então outras coisas já tinham acontecido, né, com as outras coleguinhas, e somente duas colegas tiveram coragem de contar para alguém, né? Então o medo aí já acabou. E a professora disse: minhas queridas, não tenham medo. Eu vou dar um jeito nessas meninas. Então a professora tomou a frente e disse que iria dar um jeito, né, nessas meninas que estavam fazendo essa maldade com todas as outras coleguinhas. Olha a professora aqui e Lavínia e a sua outra coleguinha. E ela prometeu que iria dar um jeito nisso. Depois da escola, Lavínia e sua amiga perceberam que Nanda e sua turma passavam elas com a cabeça baixa. Olha só, ó, Nanda está aqui, né, com a sua outra amiguinha. A professora conversou com ela e explicou para ela que não era uma atitude certa fazer aquilo ali e que ela tinha que devolver o que ela pegou da sua coleguinha. Então, Nanda foi lá e devolveu o dinheiro, tá, para Lavínia e pediu desculpa pelo que ela fez. Olha só, ela ainda foi pedir desculpas. E a professora conversou sério com ela. Tudo bem que muitas vezes a gente sabe que por mais que a gente converse, que um adulto vá lá e converse, tem pessoas que não conseguem tirar essa maldade do coração. Mas aí é que tá. Você já alertou para alguém o que está acontecendo com você. Então isso aí é bom, porque se de repente acontecer uma outra coisa, essa pessoa já está sabendo quem cometeu alguma coisa com você, quem fez isso com você. Então a pessoa já está alerta. Isso é uma dica boa para vocês. Então o que acontece? Nanda agora pediu desculpas e disse que não iria fazer mais isso. E Lavínia agora ela está mais sossegada e suas amigas. Se ela não tivesse feito isso, ela iria continuar se prejudicando, ia continuar tendo medo, né, das colegas. Então assim, ela enfrentou de forma diferente. Ela não fez a mesma coisa. Ela foi lá, conversou com alguém adulto, né, mais velha do que ela, e passou tudo. Então ela foi muito valente em fazer isso. Quando a gente fala assim, ser valente, não é ir lá bater, mas é ir lá conversar, pedir ajuda. Isso aí sim se torna uma pessoa valente, certo?
Após dizer adeus à sua amiga, Lavínia voltou contente para casa. Ela nunca mais sentiu medo dos valentões, tá vendo? Ela não sentiu mais medo. Ela agora se sentiu também valente, né? Em fazer algo que ajudou a escola em relação à gangue que estava tentando prejudicar as outras, né? Qual foi a moral da nossa história? Não tenha medo dos valentões. Esteja sempre pronto para agir contra eles. Peça a ajuda de alguém para reprimi-los. Enfrente-os para que eles não fiquem ainda mais poderosos. Então, uma dica para vocês, aqui, ó. Nunca tenha medo dos valentões, tá bom? Peça ajuda. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Alguém para te orientar como vai fazer. E outra, para a gente resolver algo com alguém, a gente não precisa agredir. Basta conversar. É a melhor maneira. E se não quiser conversa, não vai brigar não. Saia de perto, tá bom? Que daí a pessoa ela vai cansar e depois ela vai ver realmente que não adianta brigar, e sim conversar, ok? Essa é a nossa história de hoje. Aproveita, vai lá e procura. Essa nossa historinha tá aqui no livro, ó, Com Medo, tá? Tchau, tchau. Até a próxima vez.